Eu sou o professor Avelino, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. É, no momento, eu não estou fazendo essa entrevista aqui por webconferência, porque eu não estou em Pelotas, eu estou aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, fazendo o meu pós-doutorado. E, de qualquer modo, estou participando, tentando contribuir de alguma forma para apresentar a nossa universidade para alunos novos, enfim, que estão chegando ou estarão chegando nos próximos momentos. Para apresentar a nossa universidade, para que o aluno conheça a UFPEL, eu acho que mais importante ainda é ele conhecer o que é uma universidade em sentido geral, antes até de conhecer o que é a UFPEL. A UFPEL pretende ser, gostaria de ser e se esforça por ser uma universidade no seu sentido pleno. E a universidade ela é diferente de uma escola de ensino médio, ou pelo menos deveria ser diferente. Uma escola, até nós chegarmos à conclusão do ensino médio, todo o foco educacional está centrado na relação de ensino e aprendizado. A gente percebe que o que há de mais importante numa escola são as atividades de sala de aula, é o professor, é a boa aula, o bom professor, aquele que explica de modo adequado. Inclusive, por conta disto, vai se levando para algumas interpretações equivocadas da educação, como, por exemplo, a necessidade de tudo ser divertido, tudo ser agradável. Então, algumas vezes até nós confundimos algo agradável com algo indo quase que para o lado, vamos dizer assim, entre aspas, da palhaçada, né? Parece que é necessário que tudo seja cômico, muito cômico, para que seja interessante. Mas isso, de certo modo, é um recurso para que as atenções todas sejam focadas na sala de aula. O importante de uma escola é que tenhamos um aluno que aprende e um professor que ensina. Na universidade não é assim. Na universidade as coisas se alteram um pouquinho. Ao invés de nós termos o processo todo centrado exclusivamente na relação ensino-aprendizado, nós temos, na verdade, três elementos fundamentais na vida da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão, que devem estar absolutamente equilibrados. E se é que há alguma preponderância de um sobre o outro, nós poderíamos dizer que é da pesquisa, na medida em que tanto o ensino quanto a extensão, eles têm como base uma atividade de pesquisa, porque a universidade é um local de produção de novos conhecimentos, é um local em que o centro, o foco de toda a questão educacional e talvez isso seja o mais importante da vida universitária, é a busca da autonomia intelectual. Não só a autonomia no sentido de nós podermos, no interior de uma universidade, fazer mais coisas que não se faz numa escola, termos um grau de liberdade maior, termos um grau de ingerência sobre as nossas próprias atividades maior do que na escola, mas mais importante do que isso é a conquista da autonomia intelectual. A universidade é o lugar onde o aluno é motivado a assumir por si o processo do conhecimento. Isso muitas vezes é um choque para o aluno, porque como a escola de onde ele vem é centrada no processo de ensino-aprendizado, o aluno normalmente está acostumado com a tutela do professor. E na universidade, cada vez mais essa tutela vai se rompendo, né? Então, veja que se nós temos ensino, pesquisa e extensão, muitas vezes o ensino, dependendo da ocasião, talvez não seja a atividade mais importante. Às vezes, estar na universidade é uma atividade mais importante do que ir à aula. Por isso, o aluno tem essa autonomia de poder ou não ir à aula, poder eventualmente chegar atrasado, sair mais cedo.
porque nem tudo se resume à sala de aula. Eventualmente, ele está participando de um projeto de pesquisa com um professor, onde ele começa a adquirir os fundamentos das ciências e do fazer científico na própria prática. Então, ele vai adquirindo isso, ele vai exercitando isso junto a um professor mais experiente, e isso é a participação num projeto de pesquisa. E, às vezes, há uma atividade deste projeto de pesquisa que, por exemplo, coincide com uma aula que ele teria que assistir, e aí o aluno não tem a quem recorrer, no sentido de dizer, posso ir a isto, não posso, quem me autoriza? Não, o aluno tem que tomar decisões. Ele vai ter que dizer, hoje eu não vou à aula porque eu vou participar dessa atividade de pesquisa. Ou ele vai ter que dizer para o professor orientador da pesquisa, hoje eu não venho na atividade de pesquisa porque eu vou à aula. E a responsabilidade sobre essa decisão é sua. Mas é importante que ele participe do ensino, participe da pesquisa e participe igualmente da atividade de extensão. Porque o ensino e a pesquisa também não seriam completos se esse conhecimento gerado na pesquisa, transmitido pelo ensino, ele não se faz presente na vida da comunidade, de certo modo, contribuindo para a resolução de problemas e até investigando na própria realidade social aspectos importantes que lhe conduzam a novas pesquisas, a novas atividades de ensino, enfim. Então, este equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental para que o aluno ganhe autonomia intelectual. Mas, conforme eu já disse, isso muitas vezes causa uma certa confusão para o aluno. O aluno fica pensando logo que chega para uma universidade. Sim, mas como é que eu vou participar de pesquisa? Como é que eu vou participar de extensão? Quem é que vai me convidar? Ninguém vai te convidar. Você vai ter que achar isso. Você vai ter que estar atento a um cartaz identificando alguma coisa, a um convite feito no mural, a um professor que comenta alguma coisa numa sala de aula, a um comentário que surge numa conferência, numa palestra, enfim. Quer dizer, o aluno precisa estar o tempo todo atento, precisa estar o tempo todo consciente de que ele é responsável pelo seu próprio processo educacional de pesquisa, de ensino e extensão. E isso ele vai ganhando com o passar do tempo. Pois na Universidade Federal de Pelotas, é isso que se procura fazer. Muitas vezes o aluno não tem conhecimento disso e às vezes até se desilude porque fica procurando apenas atividades de ensino quando deveria pensar numa universidade que é mais ampla. Por quê? Porque às vezes ninguém diz isso para o aluno. Então é importante esse momento aqui e outras pessoas que vão estar alertando isso aos novos alunos, é importante que eles se deem conta disso. Eles estão entrando numa universidade ao entrar na Universidade Federal de Pelotas. Portanto, nós temos uma realidade, por exemplo, em Pelotas, que não temos um campus único. Isso tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens, né? A característica da universidade é nós nos encontrarmos, todo mundo, o aluno da medicina se encontrar com o aluno da agronomia, com o professor da veterinária, com o aluno da psicologia, com o aluno da pedagogia, enfim, troca-se conhecimentos. A universidade tem um caráter de universalidade. Nós não vamos ali para restringir o conhecimento a um único ponto, mas justamente para expandir o nosso conhecimento. Portanto, é fundamental essa troca de experiências, a convivência no interior da universidade. A universidade não é um lugar onde a gente vai para assistir uma aula, sair correndo e ir embora para casa. Né? Ela é um local também de convivência maior. Isso, infelizmente, a nossa universidade ainda pouco consegue oferecer aos seus alunos, por uma peculiaridade histórica. Ela não tem um campus único e ela foi se expandindo, e nesses últimos anos se expandiu sobremaneira, mas foi se expandindo de uma forma desordenada. Isso não seria a forma mais interessante,
mas nós temos que também ter criatividade de fazer disso algo bom, né? Se pode ir em um lugar e em outro da universidade, nós vamos, enquanto conhecermos a Universidade Federal de Pelotas, com certeza nós vamos conhecer a cidade, porque a universidade está espalhada em toda a cidade de Pelotas. Então, eu acho que essas são as questões assim, fundamentais e o convite para que o aluno novo da universidade, ele de fato assuma esse espírito universitário e não aceite dos professores da universidade que continuem encarando a vida acadêmica como se a universidade fosse um grande colégio. O aluno tem que ter também a sua tarefa, a sua parte de responsabilidade nessa tarefa. Ele tem que saber que a cada semestre ele precisa ser mais independente em relação aos seus professores. E todo aquele professor que torna o aluno dependente de si, certamente está na contramão do caminho universitário. E cabe também aos alunos de uma universidade estar atentos a isso e contribuir para que a universidade seja realmente lugar do ensino, da pesquisa, da extensão, da produção, da autonomia intelectual e de um conhecimento universalizado e pronto para atender interesses universais. Acho que é isso que eu poderia dizer no primeiro momento para os novos alunos da universidade.